Quero pedir a você que feche os teus olhos. Ah, Espírito Santo, como precisamos de Ti. Espírito Santo, nós dependemos de Ti. E desde já quero agradecer a Ti pela Tua presença. Quero agradecer a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado. Eu quero agradecer a Ti pela Tua palavra em nós e através de nós. Se o Senhor tocar vidas aqui, se o Senhor ofender os céus hoje, se o Senhor avivar uma alma dessas aqui nessa noite, se o Senhor convencer se o Senhor salvar já valeu tudo. Se o Senhor tocar nessa noite em nós, se o Senhor tocar em nós nessa noite, nos responsabilizamos em entregar toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ti. Com teus olhos fechados, eu só quero fazer uma pergunta para você. Eu tenho aprendido a cooperar com aquilo que o Senhor tem feito, com aquilo que o Espírito Santo de Deus tem feito. Tenho aprendido a cooperar com Ele. Eu quero perguntar a você que está aqui nessa noite, que quer dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero ser tocado por Ti nessa noite. Eu gostaria que você fizesse um sinal com as suas mãos aí no seu lugar. Você só levantasse as suas mãos aí no seu lugar. Isso. Se você está aqui, você deseja: Espírito Santo, eu quero ser tocado por Ti nessa noite. Só levanta a sua mão, por favor. Ah, Espírito Santo, não tem somente um aqui desejoso, Senhor. Não há somente um coração aqui com desejo de que o Senhor toque. Há uma multidão, Senhor, para que o Senhor faça. Então desde já eu te agradeço, no Teu nome, Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmo de número 126. Salmo de número 126. Salmo de número 126, se você não tiver Bíblia, você pode ligar o seu celular no seu aplicativo, não há nenhum problema. Salmo número 126. Diz assim, todos acharam? Amém? 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Amados, eu quero começar nesse tempo aqui na casa, falarmos sobre um assunto e que provavelmente vamos passar um tempo e que está dentro da mesma pegada, da mesma visão da última palavra que nós trouxemos há 15 dias atrás. E o que o pastor Sean cooperou semana passada, e nós queremos dar continuidade. Vocês têm ouvido aqui nós falarmos que estamos em um tempo de transição. Estamos em um fechamento de ciclo, abertura de um novo ciclo. E não sei se você tem percebido, mas
tem acontecido isso no mundo. O que era, nós não sabemos mais se é, em relação à geopolítica, em relação à diplomacia, territórios, soberanias. Nós temos visto isto, ouvido isto, mas também temos entendido que para a igreja do Senhor é um tempo, é uma nova estação e um novo tempo. E isso não é falácia simplesmente, todos os anos nós falamos isso. Não, não. Se você parar para sentir, parar para orar, se você tiver um tempo para orar, e isso seria muito bom para a igreja orar. Não somente ouvintes, mas praticantes. Você vai perceber que os céus estão nos chamando para a tomada de algumas decisões. Os céus estão nos atraindo. Diferente daquele Deus que está com o dedo apontando para você, mostrando os seus erros, diferente daquele Deus que busca te punir, que busca estar sempre procurando um motivo para puxar o seu tapete. Mas há um Deus que está sendo manifestado, revelado para o seu coração neste tempo, que Ele tem te atraído em lugares improváveis. Não sei se você tem percebido isso. Ele tem te atraído na improbabilidade, em lugares que você estava tão legal, você estava tão bem nos seus conceitos e retóricas, nas suas formas e maneiras, mas Ele tem atraído o seu coração. Ele tem balançado você. E isso tem acontecido comigo também. Eu tenho compartilhado com aqueles mais próximos, eu tenho compartilhado com alguns pastores amigos nossos. Eu tenho compartilhado na mesa com apóstolos, profetas da cidade. Tenho compartilhado com ministros aqui na casa. O quanto Deus está nos chamando, nos atraindo para uma realidade que é palpável. É palpável o que Ele deseja fazer neste tempo. Alguns de vocês, alguns de nós aqui, temos sentido essa atração pelo Senhor. Algumas coisas não têm mais feito sentido. E em tempo de transição nós precisamos levar em consideração o que os céus estão falando. De repente você sustentou algumas ideias, algumas birras, alguns sentimentos, algumas emoções por tanto tempo, em relação à igreja, em relação ao povo evangélico, em relação ao seu irmão, à sua irmã. E nesses dias o Senhor tem abalado esses lugares dentro de você. E você tem caído na real de que, cara, não valia a pena estar tão distante só por causa disso, só por causa dessa besteira aí, dessa birra. Ah, não foi tão grave assim o que falaram sobre mim. E isso é a obra do Espírito Santo, é a obra dos céus sobre a vida de muitos que estão distante dele. E os céus, Ele deseja que você entenda que você está sendo atraído para Ele. E o Senhor, Ele tem ministrado ao meu coração já há alguns dias, ou posso dizer meses, sobre uma verdade que nós temos deixado passar, e começamos a falar aqui na semana, 15 dias atrás, a respeito da coragem, que precisamos ter coragem para avançar, precisamos ter coragem para virar a página, precisamos ter coragem para voltar a acreditar, para confiar, para amar. Falamos aqui que é preciso ter coragem para permanecer em vida. É preciso ter coragem. E no Salmo de número 126, nós encontramos o salmista declarando algo que me chama a atenção, e eu tenho já uns 10, 12 dias que eu tenho meditado nesse salmo, e o meu coração tem ficado transbordante da graça e da misericórdia de Deus. E eu pedi autorização ao Senhor para poder compartilhar com você,
Porque eu não posso transferir aquilo que o Senhor não está fazendo em nós. Não estamos seguindo aqui um conjunto de regras, mas estamos seguindo aquilo que o Espírito Santo de Deus está movendo sobre as águas. E uma das coisas que nós observamos aqui em Salmo 126 é que o salmista, ele descreve a alegria de um povo, de ter sido restaurado, de ter sido resgatado do seu cativeiro. O povo de Israel tinha sido levado para a Babilônia, naquela mesma época que de Daniel e todos aqueles jovens foram levados. Nabucodonosor II tinha destruído Israel, aqueles que não foram mortos, simplesmente os outros que ficaram vivos, alguns, os mais inteligentes, os mais robustos, os mais bonitos, os mais fortes, foram levados cativos para servir de mão de obra escrava. E no meio desses levaram os nobres de Israel para servirem de professores, servirem ao rei Nabucodonosor na Babilônia. Eles tinham essa prática. É aí que entra a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os 4 jovens. Mas Nabucodonosor, quando leva eles, destrói aqueles que ficaram em miserabilidade. Eles tocaram fogo, eles destruíram Israel. E 70 anos depois, isso aconteceu em 586 a 516 a.C. 70 anos foi o tempo de escravidão, o tempo de cativeiro do povo de Israel. E quando eles retornam para Israel, o salmista, alguns dizem que foi Ezequias, rei de Judá, outros falam que foi Salomão, outros dizem que foi Ageu, o profeta Ageu. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que ele faz um relato quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta, estávamos como os que sonham. É nessa parte aí que eu comecei a me perguntar, como é uma pessoa, como é que é sonho? Como é a cara de uma pessoa que sonha? Você poderia se descrever o rosto de uma pessoa que sonha? Não é sobre delírio, é sobre sonhar. Você consegue imaginar o que é um rosto de uma pessoa? De repente vai uma pessoa que dá risada, uma pessoa que sorria, uma pessoa que fica extasiado, uma pessoa que fica reflexiva. Mas o que é o rosto de uma pessoa que sonha? Porque isso tem me mexido, irmãos. Estou falando para vocês, isso tem me mexido bastante. Porque no decorrer da caminhada, no decorrer das adversidades, no decorrer das lutas, das batalhas, nós perdemos a referência do que é o rosto de uma pessoa que sonha. Eu gostaria de perguntar a você, se você abrir o seu celular e eu pedir para você tirar uma foto do seu rosto, e você olhar para ele, você vai estar vendo uma pessoa que sonha? Por quê, pastor? O senhor está me fazendo essa pergunta? A minha pergunta para a igreja, nesse dia é: por que paramos de sonhar? Por que você parou de sonhar? Não sei se faz sentido para você, mas para mim tem feito muito sentido essa pergunta nesses últimos 45 dias. O porquê paramos de sonhar? Quem tem mais de 40 aqui, levanta a mão. Mais de 40. Mais de 30.
Mais de 30. Menos de 30, levanta a mão. Tem alguns que não sabem a idade, tudo bem. Você tem o costume de sonhar, irmãos? Qual foi o último sonho que você lembra que você teve? Quem consegue lembrar do último sonho que teve aí? Levanta a mão. Só quem lembra? Quem lembra do último sonho? Quem lembra? Pode levantar a mão, não vou pedir para falar não. É só para quem lembra. Isso faz 5 anos, mais de 5 anos ou menos de 5 anos? Mais de 5 anos, levanta a mão. Mais de 5 anos? Menos de 5 anos? Não é a maioria. Por que você parou de sonhar, irmão? Por que paramos de sonhar? Quando éramos jovens, nós conversávamos mais abertamente sobre sonhos. Falávamos sobre nossos planos, projetos, falávamos sobre o que queríamos ser. Lembram disso? Consegue lembrar? Quero comprar um caminhão, quero fazer uma empresa, eu quero trabalhar na Randon, quero trabalhar no Marco Polo. São sonhos, irmãos. Cada um com seus sonhos. Quero botar um negócio, eu quero fazer alguma coisa, quero ser professor. A minha pergunta, a minha indagação, é que o Espírito Santo de Deus tem ministrado, tem me chamado a atenção quando foi que você parou de sonhar? Quando foi que você trocou o sonhar por uma ideia religiosa? Quando foi? Quando foi que você parou de refletir sobre os sonhos de Deus, sobre o que Deus deseja para você e a sua casa? Quando foi que você parou de orar por aquilo que o Senhor colocou no seu coração? Por que isso é importante, pastor? Porque, irmãos, os sonhos estão na base de toda a transformação da humanidade. Alguém sonhou com a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Alguém sonhou com a tecnologia que nós utilizamos hoje. Alguém sonhou com o trabalho que você está hoje exercendo. Alguém sonhou em montar aquele negócio. A sociedade, a base da humanidade é com pessoas que sonham. Pessoas que param para refletir e estabelecer aquilo que tem chegado em sua mente, em seu coração. E nos parece que durante a caminhada, por causa das adversidades, por causa dos problemas, de todas as situações, o que acontece? A gente para de sonhar e simplesmente empenduramos a chuteira. Como em Salmo 137, pela angústia, pelas adversidades, pelo cativeiro, eles empenduraram as suas harpas, deixaram de adorar, eles foram para rios de lamentos. Esse mesmo povo que agora estão dizendo, olha, a nossa boca se encheu de riso, nós somos como aqueles que sonham. Em outros momentos eles estavam estagnados, perdidos, tomando do rio do Hades, bebendo de rios de lamentos, de desgosto, de tragédia. Esse é o mesmo povo. Quando nós deixamos de sonhar, nós abrimos mão de manifestar os céus sobre a terra. Eu acho que era o Murdoch, um pregador americano, que falava que o lugar mais rico do mundo, o lugar mais próspero do mundo, o lugar onde havia maior tesouro no mundo, chama-se cemitério. Por que, pastor, ali no cemitério? E ele explica isso.
Ali no cemitério tem pessoas, ali dentro tem sonhos nunca trazidos à realidade, pensamentos nunca falados, poesias que nunca foram colocadas no papel, músicas que nunca foram tocadas em instrumentos nenhum, projetos que nunca saíram de uma mente. No cemitério. Isso porque essas pessoas, elas não se permitiram sonhar. Tiveram ideias, mas não trouxeram a realidade. Por que você parou de sonhar, meu irmão? Minha irmã? Como você se olharia com o rosto de uma pessoa como sonha? Como seria o seu rosto se você estivesse sonhando? Como seria a sua expressão se você voltasse a sonhar? O que é isso, pastor? O que é sonhar? Os sonhos, irmãos, ativam a sua motivação. O que é essa motivação, pastor? Você começa a colocar os seus esforços na direção certa, no objetivo. Você busca superar obstáculos, você não para em ficar contemplando o obstáculo, você está preparado para avançar sobre os obstáculos. Quando você tem um sonho, você não para. Quando você tem um sonho, você recalcula rotas e prossegue. Quando você tem sonhos, você averigua a todo instante. Se alguma coisa dá errada, você busca no Senhor, mas o objetivo continua o mesmo. Você pode mudar de estratégia, mas o plano continua o mesmo. Sonhar, meu irmão, é ter uma visão clara. Ver além do seu momento de necessidade agora. Sonhar é ir além do momento da falta. Sonhar é você sair da situação atual. É você se permitir ver além. E agradecer a Deus porque Ele já preparou aquele além. Sonhar é você manter a sua visão naquilo que Ele disse e naquilo que o seu coração foi capaz de receber. Porque já estamos, vamos ser sinceros, em todo lugar que nós vamos, em todo vídeo que nós assistimos, toda pregação, Deus tem boas coisas para você. Deus sonha por você, Deus tem sonhos para você. Mas o quanto o meu coração recebe, o quanto o meu coração deseja essa realidade. Este é o significado de sonhar. Porque a Bíblia já diz, Isaías diz, eu sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de paz. Para lhe dar um bom futuro, ou uma boa esperança. Essa é a realidade dos céus. Sonhar, irmãos, não é estar em delírio. Sonhar não é simplesmente sentar, cruzar os braços e simplesmente esperar. Sonhar é aceitar aquilo que Deus disse que você foi chamado para estabelecer. É aceitar, é se permitir ser um referencial nessa terra, da bênção e da graça de Deus. Não podemos nos permitir viver a mediocridade. Não podemos nos permitir simplesmente achar que é assim mesmo. A vida vai passar, eu vou ficar aqui, vou sobreviver. Quando nós paramos de sonhar, nós começamos um planejamento de sobrevivência. Em toda a cadeia da criação dos céus, na terra, a única criatura que Deus deu o poder de sonhar chama-se ser humano. De toda a criação, os únicos que têm a capacidade de sonhar é o ser humano. Por que você parou de sonhar? Sonhar é inovar.
é se desafiar. Sonhar é estar alicerçado, é uma resiliência, uma disposição de começar novamente, de iniciar, de recomeçar. Por que você deixou de sonhar? Aqueles que não sonham, irmãos, vivem um eterno loop. Aqueles que não sonham estão sempre girando no mesmo ciclo. Aqueles que não sonham estão sempre voltando ao mesmo ponto. Aqueles que não sonham, irmãos, permanecem lidando com as mesmas situações constantemente. Você pode fazer ciclo de 3 meses, de 7 meses, de 12 meses, de 24 meses. Vai fazer ciclos constantes. Aqueles que não sonham, irmãos, não têm objetivo. Não aparece determinação. Não há confiança. Aqueles que não sonham, irmãos, qualquer caminho é suficiente, qualquer coisa que acontecer, qualquer coisa que aparecer, não. Por quê? A programação é sobrevivência. Uma pessoa que não sonha vive repetindo os mesmos pecados, vive no mesmo ciclo de culpa, vive no mesmo ciclo de autocondenação. Em outras palavras, pessoas que não sonham sempre estão se sabotando. Pessoas que não sonham sempre estão em autossabotagem. Por quê, pastor? Porque para elas é simplesmente passar o tempo aqui na terra. Aqueles que sonham têm um objetivo. Aqueles que sonham sabem que enquanto não chegar lá, não acabou. A minha pergunta para você é: por que você parou de sonhar? E não estou falando de delírio, estou falando de realidade, de verdades. Alguns homens que você já ouviu falar, e de repente em algum documentário ou algum podcast, de repente assistindo alguma coisa, você já ouviu falar do pastor, alguns chamam de doutor Martin Luther King. Para quem não sabe, o doutor Martin Luther King, ele era um pastor batista, o qual ele tinha um grande sonho de transformar a sociedade, a comunidade o qual ele vivia naqueles dias, onde homens em suas classes sociais, suas classes étnicas, fossem respeitados por ser seres humanos. E ele tinha esse sonho, e ele movimentou uma geração inteira, e chegou até nós, pelos livros e pelos documentários, como uma pessoa que deu uma direção de mudança e transformação sobre a terra, porque ele ousou a sonhar. Por que você parou de sonhar? Outra pessoa também que você já deve ter ouvido falar dele foi Nelson Mandela. Um grande homem da África do Sul, que lutou contra o apartheid. Um homem que ficou como uma referência na reconciliação dentro de uma nação. Um homem que abriu mão dos seus próprios conceitos, abriu mão de sua retórica, abriu mão do seu ego, para lutar por uma nação. Porque ele tinha um sonho de uma nação. De repente você ouviu falar também sobre o Gandhi. Às vezes a nossa lupa, irmãos, religiosas, não nos permite ver referências sobre a terra. Esses homens que eu estou falando para você foram homens que se permitiram sonhar em viver em uma sociedade diferente.
Parece que nos últimos tempos, como igreja evangélica no Brasil, às vezes, muitas das vezes, acabamos usando a nossa boca para críticas, para criticar, ao invés de voltarmos aos princípios do Senhor. Nós fomos colocados sobre a terra para transformar ambientes. Nós fomos chamados em Caxias do Sul para transformar ambientes. Mas a nossa língua, a tua língua, não te permite viver sonhos. Por que você parou de sonhar? Mandela lutou, Mandela sonhou com uma independência do seu país chamado Índia. Se você abrir o seu celular, você vai ver outros grandes homens também, chamado Elon Musk, que nos últimos anos ficou bastante conhecido. O homem que mostrou que foguete podia dar ré. O homem que sonhou que podia que o ser humano poderia alcançar outros planetas. Ele tinha esse sonho desde criança. Dizem que eram os pais que tinham, não sei, mas só sei que ele incorporou esses sonhos e ele trouxe à existência SpaceX, a Tesla e outros mais. Fundador da Amazon, a mesma coisa, um homem que sonhava em abrir uma grande loja online. E hoje todo mundo compra na Amazon. Um sonho. Bill Gates, acessibilidade em um computador para todo ser humano, para toda pessoa. Ao invés de ficar restrito a um nível universitário, ao invés de ficar restrito, o computador já existia, gente. Antes do Bill Gates já existia, mas ficava dentro de centros de pesquisa. Ele teve um sonho. Falou assim, olha, já pararam para pensar se todo ser humano tivesse um computador em casa? Aí você tem hoje, em suas mãos. Você tem aí contigo. Esses homens ousaram sonhar. Esses homens estabeleceram visão, determinação, coragem, paixão e resiliência. Aí você pode me perguntar, pastor, mas esses homens tinham dinheiro? Não, se você vai ver a história deles, precisaram pegar dinheiro emprestado, precisaram pegar isso, pegar aquilo, precisaram vender isso, vender aquilo. Eles precisaram se mover porque eles tinham um grande sonho. Eles tinham paixão por algo. Eles queriam que aquela realidade, aquilo que estava na mente deles, aquilo que queimava o coração deles, fosse realidade, fosse uma verdade estabelecida. Eles não somente mantinham no campo das ideias, no campo do imaginário. Não, eles se movimentaram, eles foram para cima. Eles venceram obstáculos, eles colocaram tudo em jogo. Visão, determinação, coragem, paixão. Os pilares da nossa sociedade, amados. Hoje você assiste os filmes de Hollywood porque alguém sonhou com Hollywood. Você assiste os filmes hoje na Netflix e outros, é porque alguém pensou, alguém sonhou e caminhou em direção disso. São os pilares da nossa sociedade. Agora, a minha pergunta para você é: por que você parou de sonhar? Aí de repente você fala, pastor, mas o senhor só me falou gente. Foi para chegar até aqui para dizer para você, a nossa cultura cristã, aquilo que você tem na sua mão chamado Bíblia, ela vai mostrar para você que Deus, em todo o Velho Testamento e no Novo Testamento, Ele trabalhava ativando homens e mulheres através de sonhos. Se falamos de Elon Musk, se falamos
de Bill Gates? O que é que nós diríamos de Abraão? O que é que nós falaríamos de Abraão? Você já ouviu falar de Abraão? No meio do nada, no meio de uma terra idólatra, o Senhor aparece para ele em sonhos e fala: olha, levanta, arruma as coisas e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. O Senhor coloca no coração de Abraão um sonho de uma grande nação. Reafirma isso em toda a caminhada de Abraão. Uma grande nação. O que dizer, meu irmão? O que dizer de José? Se nós falamos de Gandhi, se nós falamos de Mandela, se nós falamos do fundador da Amazon, o que dizer de José? Que você já escutou historinhas bíblicas, você já viu enredos bíblicos, você já ouviu tanta história falando sobre José. José, o grande sonhador, o cara que transformou a história do Egito, o cara que transformou a história de Israel, o cara que é reconhecido em todas as civilizações da antiguidade como o cara. José. E um dia vamos falar dessa trajetória de José. Eu não quero me entrar nos pormenores, mas um sonhador, um cara que desde jovem o Senhor deu sonhos, e ele viu: olha, eu estarei governando sobre. Ele ficou em casa na rede, ele ficou deitado debaixo da sua árvore? Não. Ele foi para um processo, e em todo esse processo que Deus leva a José, em nenhum deles você vai ver José abrindo a boca para murmurar. Em nenhum momento você vai ver José murmurando, se lamentando. Você não vai ver. José, ele está posicionado. Ele sabia o que é que ele tinha visto. Ele sabia o que é que ele queimava no coração dele. Ele prosseguiu, mesmo não sendo o melhor roteiro, mas ele confiou naquele que deu o sonho. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós queremos escrever o nosso roteiro. Ei, você só precisa ter o sonho. Você só precisa alcançar o sonho. O roteiro, quem escreve é Ele. Sabe quais são as suas excepções? Sabe quais são as suas excepções? Sabe por que você parou tantas vezes na caminhada? É que você preparou um roteiro. Você preparou ponto 1 ao ponto 2, ponto 2 ao ponto 3, ponto 3 ao ponto 4. Ei, você só precisa ter o sonho e estar disposto a confiar. Quando você tenta estabelecer o roteiro, a sua confiança está nos seus métodos, nas suas formas e maneiras. O Senhor, Ele nos chama para uma jornada desconhecida. O Senhor nos chama para pisarmos fora do barco. O Senhor sempre nos chamou para caminharmos em lugares desconhecidos, em lugares que vai dar frio na barriga mesmo, que as perninhas vão tremer, que nós não vamos ver 1 metro na frente, mas Ele diz: eu estou contigo. A palavra é dele: eu estou com vocês, eu nunca vos deixarei, eu estarei até os confins da terra. Só que muitas vezes nós queremos escrever, nós achamos, encontramos os sonhos de Deus, nós encontramos o que Deus pensa sobre nós, e nós queremos roteirizar isso. Se não for desse jeito, Senhor, eu não quero. Se as pessoas não me abraçarem, eu não quero. Se as pessoas não me aceitarem, eu não quero. Ô irmão, no nome de Jesus eu quero te dizer, não é sobre as pessoas, é sobre você e Deus. É sobre você e Deus. Confia. Por que é que você parou de
de sonhar. E quando nós falamos de sonho, além de José, Moisés, um homem que Deus disse para ele: olha, você vai tirar o meu povo do Egito. Moisés apresentou todas as desculpas possíveis. Eu não sei falar, eu não consigo, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E Deus falou assim: cara, levanta, vamos, eu estou com você. O que falar de Davi? Estamos falando de pessoas que sonham. O que falar de Salomão, que em sonho pede a Deus sabedoria. E Deus fala para ele: eu vou dar sabedoria a você e vou te dar também riqueza e prosperidade. Só me obedece. O que falar de Daniel? Abra o livro de Daniel, você vai ver que homem usado por Deus. 3, 4 reis passaram na Babilônia. E ele estava lá sendo referência de graça, misericórdia e favor de Deus sobre a terra. Um homem que sonhava. Um homem que tinha um sonho. Um homem que revelava sonhos e tinha um sonho da presença de Deus. O que falar de José? Gente, José, pai de Jesus. Já parou para pensar no que aconteceu ali? A noiva dele fica grávida. A noiva dele fica grávida. O Senhor aparece com ele em sonho e fala para ele: assume ela, porque o fruto que está ali é meu. Você não gerou, você vai cuidar daquilo que eu gerei. E Deus convence aquele homem em sonhos. Olha o princípio, olha o caráter desse homem, olha a confiança desse homem. Em sonhos, o Senhor fala para ele: é meu. Ele levanta no outro dia, abraça Maria, assume toda a situação, todo o BO social. Ele assume todo o BO social, sabe por quê? Porque ele entendeu um sonho. E ele dá destino àquela família. Ele protege, ele guarda por um sonho. Com a história de José, eu comecei a pensar por que muitos maridos têm abandonado suas casas. Muitos maridos têm abandonado suas famílias. Porque pararam de sonhar. Pararam de sonhar. Pararam de se permitir ser encharcado daquilo que Deus está gerando. Pararam de ver o que Deus está gerando. E quando nós paramos de ver aquilo que Deus está gerando, nós abrimos mão do presente. E entramos em desespero e angústia. Por que sonhar, pastor? Paulo, Ananias, o que todos esses homens têm em comum a partir do sonhar? Foi aumentado sobre eles a fé, obediência, submissão, persistência, confiança. E eles chegaram ao seu destino. Na fé, na persistência, na confiança. Sonhar é um canal de comunicação dos céus sobre nossas vidas, irmãos. A igreja, ela não pode ser castrada. Você como marido, você como esposa, você não pode ser passivo em não sonhar. Em não sonhar com uma família maravilhosa. Em não sonhar com uma casa cheia de graça. Não permita a sociedade
lançar na sua mente de que família não existe. A ideia woke, que está sendo desmascarada nesses tempos, é o que pregaram durante 30 anos. E aí muitos de nós aqui paramos de sonhar com os filhos ao redor da mesa. Paramos de sonhar com uma esposa bela, bonita, maravilhosa. Paramos de sonhar com um marido de caráter, fiel, leal e provedor. Paramos de sonhar com filhos obedientes ao redor da mesa, submissos. Por que, pastor, isso tem sido cada vez mais difícil? Porque você parou de sonhar. Você parou de sonhar. Quando você para de visualizar, quando você para de sonhar com aquilo que está no coração de Deus, as coisas aqui embaixo parecem não fazer mais sentido. Aí qualquer coisa que acontecer, tá bom, é assim mesmo. Ei, não. Os jovens pararam de sonhar em casar. Aí graças a Deus que esta casa, o Senhor abriu esta casa e a gente está falando para os... Não vou falar velho não, né? Para os mais maduros nós estamos falando, é importante ir ao altar. É importante chamar Deus para esse negócio. E vamos ter 3, 4 casamentos agora, dia 29 de novembro. Graças a Deus que homens e mulheres nessa casa estão falando um para com os outros. É importante o altar. Porque na nossa juventude, muitos de nós aqui fomos enganados. Nós paramos de sonhar. Paramos de sonhar um vestido branco. Paramos de sonhar de entrar numa igreja. Paramos de sonhar de nos submeter a um líder espiritual. Paramos de sonhar. Acham, não, isso aí é religiosidade. É isso e aquilo. Ei, acorda. Restabelece os sonhos. Eu não sei você. Estamos indo para o final. Cadê o louvor? Me ajuda. Eu não sei vocês. Mas a Bíblia é clara em Salmo de número 126. A boca deles estavam cheios de risos. Porque eles estavam vivendo um sonho. Eles estavam felizes, alegres, porque o Senhor tirou eles de um cativeiro. Eu não sei vocês, mas a Bíblia me fala que há uma postura, há uma referência daqueles que sonham. Por que você parou de sonhar? Quando paramos de sonhar, irmãos, eu quero dizer para você, o trabalho sem sonhos vai te servir só para sobrevivência. O trabalho com sonhos vai te dar uma direção, realização e celebração. Por falta de sonhos, nós não mais celebramos a vida. Não mais celebramos aniversário. Não mais celebramos pequenas conquistas. Por não mais sonhar, irmãos, nós também nos sentimos agredidos quando alguém alcança os seus sonhos. Por não aceitar a sonhar, irmãos, nós temos inveja do outro. Por não aceitar a sonhar, irmãos, nós estagnamos em nós mesmos a manifestação de Deus em realizações. Mas mantemos uma espiritualidade
de culto, 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 culto. E esquecemos de celebrar quem Ele é. E abrimos mão da importância que Ele depositou na vida que Ele te entregou. O que é que eu vim aqui nessa noite falar para você? É que a Bíblia fala que vale a pena a caminhada. Vale a pena a caminhada. Verso 5 diz: os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Vale a pena. Eu não sei o que é que o Senhor tem depositado no seu coração. Eu não sei se também você até desaprendeu a sonhar. Porque a correria do dia nos faz essas coisas. Às vezes o homem é mais ativo, o homem é mais colérico, e a mulher mais melancólica começa a compartilhar sonho, e a primeira coisa que o homem fala: não, isso é besteira, fica quieto. E você foi fazendo isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você não mais ouviu a sua esposa sobre sonhos. Sonhos como família. Ou pode ser o contrário também. Pode ser que o homem seja mais melancólico, a mulher mais colérica, e então, nesse compartilhar, a mulher simplesmente várias vezes falou: para de sonhar. E quantas vezes vocês já ouviram isso? Para de sonhar, isso aí é imaginação, é delírio. Isso você fez 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E hoje vocês vivem sem celebrar nada. Hoje vocês vivem para pagar as contas e tentar fechar no azul em dezembro, com o 13º. Sabe por quê? Entrou-se o protocolo de sobrevivência. Onde não há corações receptíveis com aquilo que Deus está fazendo sobre a terra, não há porquê visitações. Onde não há corações receptíveis, não há porquê visitação dos céus. Eu venho aqui nessa noite, Igreja Aliança em Cristo, Igreja Caxias do Sul, a convocar vocês a voltar a sonhar. Nesses últimos 45 dias eu tenho rebuscado dentro de mim. Nesses últimos 45 dias eu tenho pego até minha Bíblia lá de 1998. Eu tenho procurado nela o que é que eu escrevi lá, o que é que Deus falou comigo lá naqueles dias. Estou buscando anotações, meus papéis de anotações são assim, só Jesus na causa. A minha Bíblia, minhas Bíblias normalmente sempre têm várias anotações dentro. Eu estou procurando elas. Eu estou clamando ao Senhor: Senhor, reaviva em mim. Muda a minha sorte. Me faz novamente a sonhar com aquilo que está no teu coração. Ele não mudou os sonhos. O que ele escreveu sobre mim lá em 1980, o que ele escreveu sobre mim na eternidade, quando ele me liberou em 1980, quando ele me chamou em 1998, quando ele me entregou ao estado do Rio Grande do Sul em 2004, eu e a minha família, ele não mudou o sonho. E todas as coisas concorrem, todas as coisas contribuem para o bem daquele que amam a Deus.
Eu não sei por que você parou de sonhar, mas eu estou descobrindo por que eu parei de sonhar. Eu estou descobrindo. Eu estou tirando camada de sobre camada e estou descobrindo por que é que eu parei de sonhar. Eu tenho falado para ele e eu quero convocar vocês nessa noite a falar para ele: eu quero voltar a sonhar, Senhor. Eu quero acessar essa frequência de sonhos. O que o Senhor pensa sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu quero te dizer que se você tem orado por um marido abençoado, se você tem orado por um marido, contribua, coopere para que isso aconteça. Se você tem orado por uma esposa abençoada, por uma esposa, uma mulher de Deus, coopere. Coopere com isso. Se você tem orado por filhos abençoados, se você tem orado por filhos cheios da graça, da misericórdia e do favor de Deus, coopere. A minha primeira descoberta nesses rascunhos, eu parei de sonhar. Só a primeira. Eu parei de sonhar no momento que eu me permiti não mais cooperar. Fica de pé. Porque você parou de sonhar. Meu pedido ao Espírito Santo hoje é que Ele te traga clareza sobre isso. E se você não sabe o que é isso, fica tranquilo. Ele também está aqui para te ensinar sobre o que é sonhar. Os pilares da eternidade são sonhos. Os pilares da sociedade são sonhos. São homens que sonharam em transformar ela. O reino de Deus, ele é estabelecido por esforço de homens e mulheres que sonham. Homens e mulheres que sonham. Homens e mulheres que sonham que a sua família foi estabelecida por Deus. O reino de Deus é estabelecido por homens e mulheres que sonham que os seus negócios foram estabelecidos por Deus. O reino do Senhor é estabelecido por homens e mulheres que sonham que o seu chamado, os seus dons, os seus talentos foi estabelecido pelo Senhor. E que não há nada e ninguém que possa impedir de você chegar lá. Que não há obstáculo, não há situação, circunstâncias emocionais ou de qualquer tipo que te impeça de estabelecer a vontade do Senhor, assim na terra como está nos céus. Igreja Aliança em Cristo, igreja em Caxias do Sul, volta a sonhar. Volta a sonhar. Volte a sonhar. Resgata aí dentro. Encontra aí na sua mente, encontra aí no seu coração. Quando você parou de sonhar? Quando foi que você parou de sonhar? Quando foi que você parou de acreditar que tudo pode acontecer, mas jamais Ele vai nos desamparar? Que o amor dEle não muda, que o cuidado dEle não muda, que a fidelidade dEle não muda. Quando é que você parou de sonhar? E eu falo de coisas materiais também. Quando é que você parou de sonhar de ter a sua casa própria? Quando é que você parou de sonhar de ter o seu automóvel?
Quando é que você parou de sonhar de ter a sua família em dignidade? Quando é que você parou de sonhar em abrir os seus negócios? Quando foi que você parou de sonhar de voltar a ser um empreendedor? Uma empreendedora? Quando foi que você parou de sonhar? Quando foi? Feche os teus olhos. Ah, Jesus. Ah, Espírito Santo. Ei. Santo. Santo, Santo. Santo. És o Senhor da nação. Tu és. Santo. Tu és a luz desse mundo. Esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ei, volte a sonhar. Ei, volte a sonhar. Não é pecado você sonhar. Não é pecado você sonhar. Ei, não é pecado. Ei, não é pecado. Não é pecado você dar certo. Não é pecado a sua casa dar certo. Não é pecado os seus negócios dar certo. Ei, não é pecado o seu ministério dar certo. Ei, não é pecado. Ei, não é pecado o seu casamento dar certo. Volte a sonhar. Volta a sonhar. Sim, Jesus. Sim. Sim. Com teus olhos fechados. Com teus olhos fechados, eu quero fazer algumas perguntas para você nessa noite. Primeira pergunta que eu quero fazer é para aqueles que estão aqui nessa noite que não sabem sonhar. Que você tem sentido no seu coração que precisa entregar o seu coração a Jesus nessa noite. A primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite é para você que precisa entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Se você estar aqui nessa noite e deseja e quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite, eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão aí onde você está. Só fizesse um sinal com a sua mão que alguém vai aí orar com você. Alguém em nosso meio? Aleluia. Me ajudem ali, Pamela, por favor. Isso, por favor. Mais alguém? Mais alguém nessa noite está aqui e gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Aleluia. Só faz um sinal com a sua mão. Por favor, me ajudem aí os obreiros, pastora. Lá atrás, isso. Mais alguém? Levanta a sua mão que alguém vai chegar com você e vai orar com você. Aleluia. Você que nessa noite deseja entregar o seu coração a Jesus. Você deseja entregar o seu coração a Jesus. Só faz um sinal com a sua mão. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero fazer uma segunda pergunta. Quem está aqui em nosso meio que deixou de sonhar?
E nessa noite o Senhor tem falado para você que você precisa retornar para um lugar e sonhar. Se você nessa noite você compreendeu que Deus tem chamado você para um lugar para voltar a sonhar, eu gostaria que você, no nome de Jesus, você levantasse as suas mãos e nós vamos estar orando juntos. Se você tem compreendido que você precisa voltar a sonhar, eu gostaria que você fizesse um sinal com as suas mãos, levantasse as suas mãos, e eu gostaria de orar com você no nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, aqui há vidas, há homens e mulheres que precisam voltar a sonhar. Espírito Santo, ô irmão, gostaria que você levantasse as suas mãos com vontade, como aqueles que sonham, como aqueles que querem vencer. Então assim, não se intimida não. Levanta a sua mão, fala assim: Senhor, eu sou aquele, eu sou aquela que o Senhor chamou para esse tempo. Senhor, toca nesses teus filhos e filhas. Toca neles, Senhor, e enche eles, Senhor, da graça. Enche eles, Senhor da revelação, visão, determinação. Senhor, enche eles, Senhor. Enche eles, Senhor. Espírito Santo de Deus, toca neles e enche até transbordar. Senhor, que os meus irmãos voltem a sonhar, que minhas irmãs voltem a sonhar, que meus irmãos e minhas irmãs, Senhor, neste tempo, voltem, Senhor, a estabelecer a Tua vontade sobre essa terra. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que toda intimidação parta em retirada, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que você encostasse perto de alguém aí. Encosta perto de alguém aí e vamos orar juntos. Aleluia. Sai do seu lugar, isso, no nome de Jesus. Encosta perto de alguém aí. Abraça ele, abraça ela. Isso, vamos orar. Ora por ele, ora por ela. Senhor, estabelece, Senhor, a Tua vontade, o Teu cuidado, a Tua fidelidade. Traz, Senhor. Traz, Senhor. Traz, Senhor, óleo fresco do Teu altar. Pai, óleo fresco, Senhor. Óleo fresco, Senhor. Óleo fresco, Senhor. Óleo fresco, Senhor, sobre os filhos e filhas. Óleo fresco. Óleo fresco. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor, o ânimo. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova o ânimo, Senhor. Ei, fortalece, Espírito Santo de Deus. Toca, 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 Espírito Santo de Deus. E manifesta, Senhor, o Teu cuidado, a Tua fidelidade. Que haja, Senhor, alegria. Pai, que as bocas aqui, Senhor, se encham de risos. Se encham de risos. Como os que sonham, Senhor. Como os que sonham, Senhor. Nada menos, Senhor, como os que sonham. Que as nações fiquem sabendo que o Senhor nos libertou, que o Senhor nos atraiu. Senhor, que as nações fiquem sabendo de que o Senhor entregou a sua vida por nós. Que as nações fiquem sabendo que nada e ninguém vai nos parar. Senhor, enche as nossas bocas de risos. Enche a nossa boca, Senhor, de risos. As situações não vão nos parar. As circunstâncias não vão nos parar. A necessidade não vão nos parar. A intimidação não vai nos parar.
O território não vai nos parar, porque nós vamos prosseguir, porque voltamos a sonhar, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Senhor sobre a tua vida, Ele é Senhor sobre a tua casa.